Lucineide, conta um pouco para nós o testemunho, como que foi a sua vida. Eu sei que vocês são assembleianos, correto? São Sim. assembleianos, pentecostais. Então conta um pouco como que foi a sua infância, a sua juventude, como que você conheceu Cristo, ou a sua família já era crente ou algo do tipo. A parte de Senhor, irmãos, a Caio Modesto, né? Todos desse canal, né? A meus irmãos também no nosso canal, nossos seguidores, né? E meus irmãos de Rondônia, né? Grande abraço. Deixa eu falar para você. Na verdade, Caio, a minha família toda era católica. Católica, Católica raiz. roxa. E eu também era católica roxa. Daquelas de, como eu fala, coroinha, tudo, né? Ah, Católica, Comunhão, apostólica, romana. romana e praticante. Ixi, comunhão, tudo. eucaristia, crisma, né? Só que aos meus 14 anos de idade, eu os evangelhos da Assembleia de Deus sempre tem esse negócio de fazer culto nos lares, né? Uhum. Como se fala, um culto ação de graça. E eu tinha acabado de perder minha avó. Eu tinha 14 anos, ia para fazer 15. E aí eu fui para esse culto, muito deprimida, muito chorona, né? Tinha acabado de perder um ente querido. E aí fizeram para mim esse apelo, se eu queria aceitar Jesus, né? E aí eu fui lá na frente, aceitei, só que eu não podia continuar na igreja evangélica por conta que a minha família era toda católica, né? Tinha toda uma tradição na minha família, né? Fazer catequese, eucaristia, crisma, né? Eu fiz tudo isso. E aí eu tive que voltar a morar com a minha mãe, né? Que uma época eu morei com meus avós, né? Eu e meu irmão. E eu fui morar com a minha mãe novamente. E lá eu não tive aquele acompanhamento, né? De uma pessoa. Eu vou te levar para a igreja, né? Para você ir comigo. Mas eu não tive esse acompanhamento. Fui morar com a minha mãe. E perto da minha casa tinha uma igreja. Ainda existe essa igreja lá ainda, que é a Santo Antônio, né? Os católicos. E aí eu participava lá dessa igreja e fiquei até meus 18 anos, né? Na igreja católica, dava aula para as crianças, aquele tudo ali. Aí com o tempo eu saí. E eu tinha algo, quando eu passava por uma cruzada dos evangélicos, eu dobrava a rua, sabe? Parecia assim que o inimigo sabia do meu chamado com Deus, né? Mas assim, sempre eu, sabe aquela coisa assim, não vou me aproximar, né? Eu vou por aqui, eu saía Eu tinha uma desdobrando. superstição, assim. Não queria passar pelos crentes, né? E aí eu vim ficar Jesus depois já de muito tempo, acho que com meus 30 anos de idade já, né, nessa época, né? Não é que eu seja assim, assim, bem uma pessoa bem madura na idade, né? Bem mais madura na época. E aí eu pensei assim comigo, eu fui para um culto com a minha mãe. Eu era uma pessoa que gostava de balada, né? De ir pra festa, muito animada, tudo. E aí eu tive um encontro com Deus nesse local. Eu ouvi uma voz que falou comigo assim: esse lugar é para você. Você não pertence mais a esse lugar. Sabe quando você vai para um canto e as pessoas estão ali felizes e você já se sente desanimada, né? E eu me senti dessa maneira. Chegava ali, já não me encontrava mais alegre, né? Nada me deixava feliz. E aí eu escutei uma voz falando comigo que eu não estava naquele lugar, aquele lugar não era para mim. E aí eu fiquei procurando essa voz, né? Me achei estranho. Então assim, tudo perdeu a graça para mim a partir daquele momento. E aí uma vizinha, minha tia, começou a ir para a igreja. Olha, a primeira católica da minha família começou a ir para a igreja. E ela falou assim para mim: filha, tá tendo culto na Assembleia dos Jovens, eu quero que você vá lá assistir. E eu sempre dando desculpa, né? Hoje não vai dar, eu tô ocupada, tal. Até que um dia eu tomei coragem e fui. E aí eu tava num local assim, que é tipo um sítio, que eles fazem essas festinhas assim, né? Tipo um retiro ou algo tipo? Não, é festa assim do mundão Ah, mesmo. festa do mundão. Eu não era da igreja ainda. E aí eu lembrei do compromisso que ela tinha me falado, né? E eu peguei e fui no culto. Aí eu falei, vou naquele culto daquela igreja. Quando eu cheguei lá, eu me encantei com a igreja. Vi os ciclos de oração cantando, as crianças, os jovens, né? E aí eu fiquei ali, olhando aquele culto e senti algo assim, muito impactante, né? E fui embora. Só que da minha mente, os cultos só eram no domingo. Então eu virei uma crente domingueira. Todo domingo eu estava ali. Ia para os cultos, mas o pastor não fazia o apelo para mim.
E foi passando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu sempre no culto. Tipo assim, ele queria me deixar bem à vontade naquele Uhum. culto, né? E aí eu não tinha roupas adequadas para ir para a igreja. Foi aonde eu comecei a trocar minhas vestes, né? Que eu tinha por saia, vestido, essas coisas. E aí eu comecei a ir para os cultos. Só que eu tinha um problema. Eu falo isso, né? Eu gostava de tomar uma, duas latinhas, não era muito, mas eu tomava, né? Dançava, me divertia ali. Aí quando chegava a hora do culto, de domingueiro, eu queria estar ali no culto, né? Aí eles falavam assim, mas você vai pro culto hoje? Eu falei, vou. Mas você acabou de dançar e tudo. Ah, mas eu quero vir, eu quero ir. Chegou essa hora, eu quero ir pra igreja, né? Eu ia, algo assim que me posicionava, você tem que ir pra aquele lugar, né? E aí eu chegava lá, aí as irmãs me abraçavam na portaria da igreja. Eu falo assim que eu fui ganha pelo um abraço. Aquele afeto, né? Aquela Foi. comunhão, Eu né? fui acolhida naquele lugar. E aí essa irmã, o nome dela é até Irmã Diva, nome da minha mãe. Ela me abraçou. E aí eu senti aquele cheirinho assim de bebida, né? Que a gente. Eu não era aquela pessoa cachaceira, mas assim. Tem aquele povo que fala assim: vou tomar uma pra me alegrar, duas, Uhum. três pra me alegrar, pra ficar alegre, né? Assim era eu. E aí eu peguei e fiquei com vergonha, me senti envergonhada, né? Porque eu senti o cheiro e ela me abraçou, né? E eu falei: não, a partir de hoje eu não vou mais beber. Parei, aí já parei. Comecei a ir para os cultos na semana, na terça, na quinta, no domingo. E comecei a ser útil na igreja ali. Gostava de fazer eventos, né? De organizar as coisas, estava ali no meio, na portaria, ajudando. E aí teve o apelo, né? Na igreja, que teve uma festividade, e eu fui com a minha mãe. Aí, você vê, nem todo mundo que tá vestido de crente é crente, Uhum. né? Tem uma diferença. Você tá ali, tá visitando, mas tem pessoas ali que nem todos são crentes, né? Que tá com a roupa de crente, mas não tá, né? E eu tava ali me enquadrando, não era aquela crente convertida, mas eu tinha aquele temor de estar na igreja, eu queria estar ali. E aí minha mãe tava comigo, eu falei, aí o apelo veio novamente. Eu esperei 8 meses pelo apelo. E a E minha você indo mãe na igreja. indo pro culto. E o pastor não fazia o apelo porque ele queria que eu me sentisse à vontade na igreja, né? Hum. Eu falava, ô, o culto acabou, não teve apelo, nunca tem apelo nessa igreja, eu ficava pensando, né? E aí, aí o pastor lá do. Ele tava lá na festividade, no púlpito, já um senhor já de idade, falou assim: ei, você aí, que tá aí atrás. Aí eu olhei pra trás. É, você é evangélica? Aí eu falei, mãe, é com a senhora. Não, é com você, ela falou, né? Você que tá vindo pra igreja. Mas eu só tô visitando aqui, né? Aí ela pegou e vem aqui na frente. Aí eu levantei a mão e eu fui. Quando eu pensei, eu tava de joelho já no chão ali, já me prostrando aos pés do Senhor, né? E naquele dia minha vida mudou. Tudo mudou na minha vida. Tudo foi tomando um rumo diferente. E através de mim foi meus irmãos. Hoje meu irmão é pastor também, Ah, então, a partir de você, outras conversões aconteceram na sua família. na minha família. Tipo assim, aquela pessoa errada deu o primeiro passo, né? E aí a Lucineide mudou, agora é evangélica, eu não acredito nisso. Essa mudança, eu só acredito vendo. E aí foi eu para a igreja primeiro, aí foi meu irmão, aí foi a mulher dele. E ele me chamava de louca, dizia assim que eu era doida. Tu é doida, só quer saber desse Jesus aí, de glorificar, de falar aleluia e falar glória a Deus. Pra que esse fanatismo, né? Meu irmão era bem. E aí eu falava assim, mano, eu sei que é Jesus, já tem Deus no meu coração. E eu chamei a esposa dele para ir pro culto comigo, mais o culto no lar. E ela me acompanhou. Chegou lá também, ela estava afastada também da igreja, e ela era quando era criança também, né? Quando ela foi criança. E ela foi comigo para esse culto, e ele brabo com a gente, porque nós tínhamos ido para a igreja. E lá ela aceitou Jesus também. E aí eles foram pro culto de uma festividade também. A pastora chamou ele, e ele falou assim que já tinha Deus no coração dele, sabe? E ele tinha um coração muito duro. E assim, eu tive o prazer de ver ele glorificando a Deus, né? Um dia que eu estava no culto junto com ele, ele aceitou Jesus e foi algo sobrenatural, né? Ele falando em mistério, foi batizado já com o Espírito Santo, foi uma benção naquele Legal. culto. E aí já não foi só eu sozinha, né? Já foi o meu irmão, já foi a minha cunhada, né? E depois foi a minha outra irmã, né? A Leiciane, que hoje também é casada com segundo dirigente também, né? Então, assim, todos os evangélicos, né? Minha mãe também secou Jesus depois, só que ela tá caminhando, né? Mas ela tem fé, né? Ela acredita no Senhor, né? Uhum. E aí, o meu padrasto veio para Jesus também. Então, assim, aos poucos, né? Todos vieram para Jesus, né? De uma família católica, né? Assim, nada é impossível, né? Ninguém ficou no catolicismo ou alguém ficou? Não, tem um irmão meu ainda que não é.
que não é É crente, só tem praticante esse. roxo ainda? Hã? É praticante roxo? É, ainda é católico roxo. Ainda é. E sempre eu converso com ele, até uma assim, né? Mas há um respeito e tudo É, mais. mas ele respeita, ele vai pro culto, convida, ele vai, né? Fala, vai pra igreja, ele vai. Então, assim, quando eu entrei na igreja, eu fiquei uma temporada na Assembleia Missão, né? Que eu já tenho quase 11 anos de ministério. E aí eu fui, por conta, quando eu conheci o Helder, né? No outro ministério, Luz Divina, né? Que a gente estava, na Luz Divina, qual eu fui cantar nessa igreja, congregava nessa igreja também, né? É um processo que a gente passou, né? Foi quando ele chegou da minha cidade, onde eu morava, em Rondônia, Guajará-Mirim, né? Quando eu conheci ele na igreja e eu fui louvar lá, e na época ele ficava na portaria da igreja, recém-chegado na cidade. E eu falei com a pastora, falei, pastora, esse jovem, tá aqui comigo uns dias, umas temporadas, não sei se você vai contar isso, eu conto. Pode contar. E eu É o falei assim, encontro? hã? É o encontro que vocês tiveram? O primeiro Sim. encontro? Nosso encontro já. E aí, Deus tinha me mostrado que ia chegar um homem de terno e com uma mala, né? Só que eu não vi o rosto dele. E eu vi o marido da pastora junto com esse rapaz. Só que eu não sabia que era o Helder, chegando na cidade. E eu tinha uma amiga na época que dizia assim: você vai casar, mas é com um rapaz de fora, de outra cidade, porque Deus está preparando para você algo melhor. E eu assim, não vou me casar agora não, quero só fazer a obra, né? Quero ficar tranquila. E aí, quando eu vi o Helder na igreja, o Helder era muito franzino, muito magro. Eu olhava pra ele assim, parecia que ele tinha 15 anos de idade. Eu dizia, não, esse menino é muito novo, deve ter uns 15 anos. Eu tava num grupo de jovem também, né? Bem dedicado na obra de Deus. E aí eu falei pra pastora, eu senti de Deus de abençoar aquele jovem. Eu comprei um cinto, eu posso abençoar ele? Ela falou, pode, a mãe dele já morreu, o pai também, e ele é extraverti. Eu olhei assim, falei, será? Nem parece, né? Não tinha jeito, nada, né? Ele bem masculino mesmo. E aí eu olhei pra ele, dei o presente pra ele e tudo. E sempre que eu ia na igreja, ele pegava na minha mão e apertava e dizia assim, seja bem-vinda, né? Eu olhava dentro dos meus olhos, ele era bem ousado, ele daí é uma pessoa ousada, né? Acho que é por isso que a gente tá junto. E assim, ele olhava pra mim, dentro dos meus olhos e dizia assim, seja bem-vinda, cantora, né? E eu olhei pra ele assim, esse menino é tão ousado, né? Isso que eu falava. Aí a minha amiga falou assim, esse aí vai ser teu marido. Eu falei, tá doido? É de brincadeira. Quem que falou isso? Hã? Quem que falou isso? Que seria Uma essa amiga minha falou, esse aí vai ser teu marido. E tá que ele é bonito. Aí eu falei, não, ele é muito novo, acho que não. Aí falei pra ela, né? E aí a gente começou a se falando. Aí ele teve uma época que ele fez uma viagem, né? Não vi mais ele na cidade. Eu tava no meu trabalho, na época eu trabalhava na prefeitura. E ele vinha passando. E aí eu lembrei dele. Eu falei, ei, jovem. Aí ele voltou, né? A gente começou a conversar ali no meu trabalho. Aí, vamos para uma campanha de oração? Ele, vamos. Me acompanhou. Aí ele falou, vai no culto hoje cantar lá na minha igreja? Falei, não quero ir lá hoje não, muito longe, eu vou sozinha. Ele, não, depois eu vou na tua casa e te acompanho. Tá, eu fui. Aí eu cantei na igreja lá que ele congregava, a gente ficou por lá conversando. Eu sei que foi uma coisa muito rápida. E ele falou assim pra mim, eu quero te contar a minha história, eu tenho um livro. E eu fiquei curiosa para ver esse livro, né? Eu quero contar a minha história e eu tenho um livro escrito a punho que eu vou publicar. E aí eu quero te contar um pouco da minha história. Aí depois do culto eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Aí eu mostrei, ele fala que eu mostrei minha casa pra ele. A casa onde a gente morava, onde eu morei. Não, licença. Irmão Caio, você está conversando com uma pessoa, né? E aí você conhece ela, literalmente, é uma pessoa legal. Aí essa moça, ela passa contigo e fala, olha, eu moro bem aqui, eu moro nessa casa. O que que você pensa? É um convite, né? É Não? um convite. Foi o que ela fez, ela passou comigo, ó, eu moro nessa casa aqui, ó. Falei, então tá. E no outro dia eu tava lá. Tava no outro dia lá já? Tava lá comigo conversando. E aí ele foi, né? Depois do culto, ele chegou lá. E aí ele começou a contar a vida dele, contando a minha história também, a vida dele, tudo. Sei que ele foi embora. E quando ele chegou onde ele estava ficando, me ligou novamente. Começou a conversar comigo. Só que ele não teve coragem de me pedir pessoalmente, né? Em namoro. Ele me ligou e falou, ei, gostei muito de você. Você quer namorar comigo? Aí eu falei, eu te conheci hoje, conversei contigo hoje, vou namorar contigo já? Então, não, para você, eu quero é casar com você.
Deus falou que você é a minha esposa. E Deus confirmou. Eu fiz prova com Deus, é você. Eu falei, como assim? Como assim prova com Deus? Tá baixo aí? Como assim prova com Deus? Ele falou, não, eu pedi de Deus uma confirmação e você me deu. Né? Diz que o cinto foi a confirmação, olha só. E aí foi uma coisa muito rápida. A gente não teve tempo de se conhecer. Foi em 30 dias. Quando eu pensei que não, ele estava distribuindo o convite da igreja todinha, já os convites do casamento pros irmãos. Nem noivou, foi direto pro Não, casamento. foi rápido. A gente estava namorando, né? Tudo. Aceitei o sim pra ele, né? E ele já foi com o meu pastor, conversou com o O meu noivado pastor. foi surpresa. Ah, foi Ela surpresa? nem sabia Foi, do mas noivado. pode. Tinha Falou com- com o meu pastor, né? Pastor João, na época. Inusitado, né? Um noivado que a moça não sabe, né? Foi. Tipo, ó, Foi hoje é lá, noivado. comprou. hoje. Você sabendo ou não, hoje é noivado, né? O pastor me chamou lá na frente. O Lucinédio vem aqui na frente. O irmão Helder tá te chamando aqui na frente. Eu peguei e fui. Achei que era alguma coisa, né? Não, quero anunciar o noivado de vocês. Que o Helder, eu olhei pra cara dele. Eu, o quê? Aí eu não sabia o que eu fazia com ele naquele momento, né? O Helder foi uma pessoa, assim, com muita fé, né? Sempre teve fé. Todas as coisas que ele executa, a gente executa pela fé. E as pessoas veem ele realizando as coisas, né? Que ele fala, eu vou fazer, eu faço, né? Então, assim, ele, da fé dele, né? Ele tem Deus na nossa vida, né? E aí, ele falou assim, você crê que Deus vai dar tudo pra nós nesse casamento? E a minha fé era pequena, em vista da fé dele, que era grande, né? E eu olhei pra ele assim e falei, meu Deus do céu, você é louco na terra. Sei que daí ele chegou com os convites. Eu falei, meu Deus do céu, os convites. Menino, pelo amor de Deus, não vai ter festa não, uma coisa simples. E ele começou a distribuir os convites pros irmãos da igreja. Foi quase forçada, então. Hã? Foi quase forçada. Tá tudo pronto já? Não, foi tipo uma surpresa, porque ele falou assim, olha, crente não namora, crente casa logo. A gente não tem mais tempo pra esperar, né? Eu tava com muito tempo só e ele também. Por que eu vou ficar esperando uma noivada 10 anos, 5 anos, 6 anos, ele falou, né? Então a gente não tem mais o que esperar. Então a gente vai casar logo, vai ser rápido. Eu olhei pra ele assim, e aí aquela coisa assim, bem autoritária, né? Pegou, distribuiu os convites, aí depois Deus preparou as alianças. E depois teve o local da festa, né? Da festividade, que era um clube, né? Era uma chácara, né? Chácara. E aí teve preparação, vestido, comes e bebe, tudo por conta de Deus mesmo, sabe? Deus preparou tudo. E aí foi realizado o casamento. A gente casou, né? Foi uma coisa assim muito rápida. Em questão de 30 dias a gente estava casando já. E aí foi se conhecendo aos poucos, né? E aí ele foi me contando a história dele, da vida dele. O que eu gostei desse Noeldo, porque ele poderia ter mentido, né? Se ele fosse outra pessoa, chegar pra mim. Porque os homens, a maioria das vezes, eles pra conquistar uma mulher, eles querem mentir, né? Sim. Ah, eu sou isso, eu tô rico, eu tenho dinheiro, né? Não, ele foi diferente. Ele chegou, olha, eu fui ex isso, ex aquilo, né? Se você me aceitar bem da maneira que eu sou. Eu achei essa atitude do Helder bonita, né? E quando eu olhei pro Helder, não foi só o que ele era, o que ele tinha sido. Quando eu olhei pro Helder, eu não olhei nem pra ele, foi pra alma dele, né? O que ele tinha por dentro dele. Porque as pessoas, elas olham por fora, né? O que você tem hoje, se você tem status, né? Se você tem uma vida digna, vida boa. Porque muitos me diziam assim, você vai casar com um homem que foi ex isso? Né? Ex-travesti? Você não tem vergonha, não? E se ele te trocar por outra mulher? Ou por outro homem? Né? Já pensou? Então, assim, eu não deixei essas coisas entrarem no meu coração e na minha mente. Eu não deixei. Uma pastora amiga nossa, que ajudou muito nós no começo, ela falou assim pra mim, filha, teve um campeonato dos sapinhos e ele era surdo. E ele começou a nadar. E a multidão dizia pra ele assim, você vai se afogar, você vai morrer, volta. E os sapinhos que estavam com ele na competição escutaram a multidão. O que aconteceu com eles? Se afogaram, voltaram para trás. E ele achava que era um incentivo. Ele era surdo, né? E ele estava ali, ei, você vai morrer, sai daí, seu louco. E ele continuou, tá me incentivando. Ele continuou a nadar para frente. Então, isso fez dele um vitorioso. Isso fez de nós hoje um vitorioso. Porque se eu tivesse escutado As pessoas, multidão, né? as pessoas, eu não estaria vivendo o hoje, nossas vidas. A Lara não teria nascido, né? Esse projeto de Deus na nossa vida, um milagre, né? Nós não teríamos realizado nosso sonho, que é de casar, né? Porque muitas das vezes os projetos não acontecem porque você vai dar ouvido a outras pessoas, pessoas negativas, pessoas que não contribuem para o bem, né? Mas sim para o mal. Então, assim, eu não olhei para ele de uma maneira assim... Julgativa, né? Julgando. Algo do tipo, julgando né? não. Eu abracei ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, com a alma dele, tudo. Tipo assim, nós juntou o útil ao agradável, né?
aquelas duas pessoas, né, ali, um por um só. E eu, assim, olhei pra ele, eu jamais olhava pra ele assim, nunca falei pra ele assim do passado dele, que tu foi isso, que tu fez aquilo, nunca falei. Nunca julguei ele por isso. Às vezes ele até brinca comigo, né, com as coisas, brincadeira dele, mas assim, jogar na cara dele jamais, porque foi a vida que passou. E eu falo assim, as coisas velhas Se passaram, né? ficaram para trás. Quando você quer transformação na sua vida, quando você se batiza nas águas, você, né, mergulha ali naquelas águas, Deus te purifica, você é uma nova criatura, né? Assim como Naamã teve 7 mergulhos, né, e foi purificado, né, teve a cura dele. Então, assim, o Helder, quando ele aceitou Jesus, quando ele deu o primeiro passo, né, as coisas velhas ficaram para trás, né? E a minha mãe, no começo, ela ficou muito assim, filha, não deixa ele contar o testemunho dele. Não deixa ele contar. Eu sinto vergonha. Eu falei, mãe, olha para mim. Falei para minha mãe dessa maneira, né? Falei, mãe, ele tem que contar, porque pessoas precisam saber o que ele passou, o que ele viveu, para não cometer o mesmo erro que ele passou, né? O que ele sofreu lá atrás. Não, é porque é muito constrangedor para mim. Minha mãe ficava desse jeito. Hoje ela ama ele, hoje ela não sabe onde coloca ele, fala, meu genro querido, né? Pra cá, pra lá.